É isso aí, vamos em frente então para conversar com a Basília Rodrigues. Enquanto isso, eu queria pedir para o nosso pessoal separar para a gente, Leandro, Júlio, nossos companheiros aqui no Novo Dia, aquela apuração, aquele bastidor do Caio Junqueira, o bastidor que o Caio trouxe para a gente sobre a forma como as campanhas eleitorais interpretaram a pesquisa Datafolha e essa sequência de pesquisas ao longo da semana, né? A gente teve o IPEC lá na segunda-feira, teve Genial Quest na quarta-feira e ontem teve o Datafolha. Então, quando a gente tiver, se vocês puderem me dar um toque aqui para a gente mostrar esse bastidor do Caio Junqueira, essa apuração já tem aí no site, então vamos colocar no ar um pouquinho, só para a gente mostrar esse bastidor do Caio Junqueira aqui para a gente. Podemos até colocar na tela, né, a apuração do Caio, esse bastidor do Caio Junqueira, mostrando aí para a gente que a campanha do PT acredita na possibilidade ainda de vitória em primeiro turno. Já a campanha de Jair Bolsonaro duvida da pesquisa Datafolha, duvida desses dados. Mais cedo eu mostrei aqui para vocês o que disse o Fábio Weingarten, que é coordenador da campanha do presidente Jair Bolsonaro, coordenador de comunicação da campanha, colocando em dúvida os números do Datafolha. Eles entendem na campanha de Bolsonaro que a diferença não é de 15 pontos, mas de 8 a 9, segundo ele disse para o Caio. Então, queria pedir à Basília, que claro também está apurando, está trazendo bastidor para a gente a respeito, ao longo de toda essa semana, né, Basília, a respeito das pesquisas de intenção de voto, foram 3 ao longo dessa semana, tem essa apuração, esse bastidor do Caio também, mostrando que no PT ainda acreditam na possibilidade de primeiro turno, embora a movimentação subterrânea do presidente Jair Bolsonaro indique uma tendência de alta, né, especialmente entre os evangélicos, o que pode fazer com que essa possibilidade de primeiro turno esfrie já na próxima semana ou nas próximas semanas. E na campanha do presidente Bolsonaro, a ordem é não passar recibo, né? Desqualificar o Datafolha. Tudo bem, Colombo, Stephanie, mais uma vez. Na campanha do presidente Jair Bolsonaro, para eles as contas não fecham. Isso porque as últimas pesquisas têm dado pequenas notícias positivas, informações positivas para a campanha dos bolsonaristas, ao ver que há uma tendência de conseguir mais votos entre evangélicos e entre mulheres também. Tendência porque tudo isso aí são intenções de voto, né? Mas elas mostram de maneira muito clara que Bolsonaro melhorou a sua adesão, a entrada aí no eleitorado que antes era mais difícil, como o eleitorado feminino. O evangélico, há um processo de reconquista daqueles que votaram em Bolsonaro em 2018 e fizeram muita diferença para a sua vitória. Então, porque ele está melhorando localmente também, em lugares como Minas, São Paulo, mas no cômputo geral dos votos, Lula ainda vence. Bom, a decisão do eleitorado está bastante clara. Boa parte do eleitor já sabe em quem votar nestas eleições. Lula não perdeu votos nestas diversas pesquisas que a gente tem apresentado aqui, tanto localmente quanto em nível nacional. O ex-presidente Lula continua a ser o mais procurado, né? Aquele que o eleitorado quer votar mais. No caso de Bolsonaro, a melhora de cenário para o presidente aqui e acolá tem a ver com a reconquista de votos passados. Ele não tirou votos de Lula, mas conseguiu trazer de volta para o seu grupo de apoiadores algumas pessoas que estavam escanteadas, desconfiadas, desprestigiadas até mesmo. Por isso que o presidente tem feito várias reuniões com os setores que são mais cativos aí do eleitorado bolsonarista. E usado, né, o outro lado aí da sua agenda, a esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, para conquistar o voto das mulheres religiosas, especialmente. Eu destaco nessa pesquisa a informação de que o governo Bolsonaro teve a melhor avaliação do último 1 ano e meio, chegou a
43% de reprovação, mas 30% de aprovação. Isso é bom para quem estava no pior dos mundos quanto à sua popularidade. Só que esta notícia positiva não se traduz em votos para Bolsonaro. Melhora a avaliação do governo, mas não melhora a ponto de ultrapassar o ex-presidente Lula a intenção de votos em Bolsonaro. Por isso que vários analistas e também auxiliares do presidente dizem: a questão é pessoal, não é com o governo, porque o governo em si tem dado algumas demonstrações, como a elevação do Auxílio Brasil, o pagamento de outros benefícios, uma melhora, né, na inflação, tem dado a sua parcela de boas informações, de boas notícias para quem quer vencer uma eleição. Mas o presidente mantém ainda um conjunto de atitudes pessoais que acabam não agradando, especialmente aquele eleitorado de centro-direita, aquele eleitorado preocupado com a economia, preocupado com a estabilidade do país. Então, buscam isso em outros candidatos. No caso de Bolsonaro, vem que está difícil fazer com que ele mude de postura. Aquela exibição que a gente teve aqui em Brasília, a posse do ministro Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral, mostrou um Bolsonaro com um pé em cada canoa. Bolsonaro que sorri, que fica de cochichos, com um ministro que ele já chamou de canalha, mas também um Bolsonaro que não levanta, não aplaude um discurso sobre democracia. Basília Rodrigues, trazendo para a gente também bastidor, também análise, apuração. Estamos conversando aqui sobre aquilo que o Caio Junqueira conseguiu apurar, né? A candidatura do PT, acreditando ainda em vitória no primeiro turno, embora o presidente Jair Bolsonaro, como lembrou bem a Basília, tenha demonstrado alguma reação na avaliação do governo entre o eleitorado evangélico e a campanha do Bolsonaro, menosprezando, de certa forma, o resultado das pesquisas eleitorais ao longo dessa semana, especialmente o Datafolha, demonstrando aí alguma incoerência entre os resultados das 3 pesquisas divulgadas nessa semana. E já, viu? Oi, Basília, pode falar. O que você me falando aí sobre os bolsonaristas estão desprezando o resultado do Datafolha me fez lembrar a reação dos lulistas, o pessoal da esquerda, contra o resultado da Quest na semana passada, mostrando empate em São Paulo e uma redução pela metade, né, da diferença entre Lula e Bolsonaro em Minas Gerais. Também na semana passada houve uma dificuldade de repercutir o resultado das pesquisas favoráveis a Bolsonaro com os lulistas. Eu tenho aqui áudios, inclusive, de auxiliares de primeira ordem da campanha de Lula dizendo: eu não falo dessa pesquisa, pesquisa séria para mim é esta outra, né? Tentando dizer que uma é mais confiável do que a outra. Até ontem, numa conversa com um espectador da CNN, que me abordou para falar que ele sai nas ruas perguntando para as pessoas em quem votar e que a pesquisa dele está dando diferente da pesquisa do Datafolha e da Quest, ele me perguntou: em qual pesquisa você acredita? E eu respondi: eu acredito em todas as pesquisas. É porque cada uma tem uma metodologia diferente. Exatamente. Então, seguindo a metodologia, se você fica mais no centro da cidade, vai para as adjacências, se você pega um público mais jovem, mais antigo, ou até dependendo do horário que você faz essa pergunta, você terá uma resposta diferente. Então, dependendo da metodologia, todas as pesquisas estão certas. O que a gente tem que confiar mais? Confiar nos encontros, nas informações que batem entre uma pesquisa e outra, acompanhar o histórico também das pesquisas, que, claro, existem aquelas que têm um índice de confiabilidade muito mais seguro e transparente do que tantos outros institutos que apareceram aí de última hora tentando apontar um vencedor, sendo que, na verdade, a gente sabe que tem uma fábrica de fake news por trás disso. E é por isso que a gente sempre traz a informação, né, Basília? Quantas pessoas foram entrevistadas, as pesquisas que foram registradas, né? O nível de confiança, a margem de erro também é importante a gente ficar atento nesses asteriscos, né? As letrinhas miúdas de cada contrato que trazemos aqui para vocês. Basília, é claro que elas convergem em muitas coisas, mas divergem também as pesquisas, né? Vamos